Olá, queridos, nós estamos aqui para dar sequência ao nosso estudo de Gálatas. E o capítulo 2 é um momento em que nós encontramos ali algumas situações que Paulo termina de tratar o que ele tinha começado no capítulo 1, sobre a sua autoridade, sobre as suas experiências, sobre coisas que tinham acontecido já dentro do ministério dele que mostravam a autoridade que ele devia. Por outro lado, também ele coloca uma certa anuência, uma concordância daqueles que seriam os primeiros apóstolos e que por isso talvez as pessoas tivessem preocupação em saber se Paulo estava em consonância, estava junto com eles, se tinha a mesma visão, o mesmo entendimento. E o terceiro ponto mais importante desse segundo capítulo é quando Paulo começa a tratar com muita veemência a questão da validade da obra de Cristo, mostrando que aquilo que foi feito na cruz é de maneira definitiva, é de maneira eterna e que não há ações humanas que nos levem a esse perdão. O que nós precisamos dessa ligação com Deus é a obra do Espírito Santo, movida pelo arrependimento, e que a partir daquele instante, daquele momento que você tem essa experiência com Deus, do arrependimento, da compreensão de quem é Cristo, todas as coisas ficaram para trás. E as suas posturas são de santificação. E você não vive mais no pecado apesar da liberdade. É isso que ele quer trabalhar. Essa liberdade, ela existe, mas ela não nos autoriza a voltar a viver no pecado. Paulo começa a enfatizar isso aqui e dá sequência no restante da carta sobre esse assunto. Mas nós vemos ali, entre os versos 1 e o 5, nós vemos ali uma continuidade daqueles relatos que Paulo trazia sobre a sua conversão, sobre as coisas que haviam acontecido ali, né? Então, nós vemos ali que ele, depois de 14 anos, da primeira vez que ele esteve em Jerusalém, ele volta. Há um consenso que essa viagem não é aquela que deu a narrativa do capítulo 15 de Atos, quando ele se encontra com os apóstolos e resolvem criar ali uma postura, um padrão, né? Um protocolo, que é uma linguagem que usamos hoje em dia, para a ação evangelística junto aos gentios. Essa viagem que ele fala aqui, provavelmente por vários fatores, não é esse momento, é um momento anterior, né? Mas que mostra ali, de uma certa forma, o reconhecimento dos outros apóstolos da autoridade de Paulo, que é o que ele propõe aqui, né? Ele traz para nós ali uma ênfase nessa questão, que mesmo ele estando ali com Tito, inclusive ele refere-se a Tito, que não era judeu, era de origem grega, e naquela época, já naquele momento, não foi obrigado. Paulo resistiu. Ele fala ali sobre a resistência, né? No verso 3 diz assim, ó: mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Ou seja, se quando o evangelho está sendo aberto aos gentios, e Paulo faz isso com a concordância, com o conhecimento dos outros apóstolos, por que agora isso muda? Porque se no nascedouro esse assunto já surgiu, e já tinha um fato claro ali, que era a presença de Tito como grego, e se tornando ali um cristão. Então seria óbvio que se essa visão fosse a prevalente, se tinha que ser assim, já naquele momento ia ser tratado. Ele já mostra aos Gálatas, olha, lembra disso aqui, para vocês compreenderem que vocês estão equivocados nessa volta, né? Nessa volta do judaísmo como alternativa para que você então se torne crente. Ele trata isso e deixa muito claro. No verso 4, ele mostra para nós que tentaram. Houve ali algumas tentativas, mas que aquela resistência de Paulo prevaleceu. Ou seja, o assunto surgiu. Alguns pensavam que para você ser cristão teria que ser judeu primeiro? Pensavam. Aliás, queridos, por muitos anos, o cristianismo foi visto como uma seita existente dentro do judaísmo. Isso vai se separar e as pessoas vão compreender que é totalmente diferente depois ali de 2, 3 séculos, daí compreende que o cristianismo é o cristianismo e o judaísmo ele ficou, é algo separado, né? Mas por muito tempo houve essa ideia, essa visão, fruto da ideia da concepção daqueles judeus que quando viam outros se converter ao cristianismo, queriam que eles se tornassem judeus também nas práticas religiosas, o que não era previsto, o que não era a vontade do Espírito Santo, e Paulo lutou com isso. No verso 5 ele já apresenta aqui uma realidade: os quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós.
né? Então Paulo diz, ó, esse assunto já surgiu, mas foi resolvido lá, na raiz do momento. Não há justificativa para vocês estarem vivendo isso de novo. Então ele trabalha isso com muita clareza, com muita firmeza. E ele destaca até aqui um fato importante. O próprio Moisés, ele diz que haveria um profeta que seria maior que ele. Lá em Deuteronômio 18:15, Deuteronômio 18:15, vai lá que você vai encontrar essa profecia, essa visão que Moisés traz. Em Atos 3:22, também ali naquele discurso de Pedro, ele mesmo, os apóstolos estão ali falando sobre a novidade de Cristo, a figura de Cristo, e ele lembra aos povos judeus, aos hebreus que estavam ali, que haveria sim um Messias, um profeta, que seria maior do que o próprio Moisés. Moisés representa a lei, Cristo representa a graça. E ele estava mostrando a prevalência dessa graça sobre a lei, lembrando do próprio Moisés. É isso que, inclusive, Paulo também comenta aqui. Nos versos 6 até o 10 do capítulo 2 de Gálatas, então o que nós vemos aqui? Uma postura de Paulo no sentido de confirmar entre as colunas, né, esse termo é usado. O que é coluna? Nós ouvimos isso muito dentro das igrejas protestantes. São aquelas figuras, aquelas pessoas que são firmes. Não é apenas antiga, mas a firmeza, né, traz o tempo ali, mostrando que as experiências trazem sobre aquela pessoa a convicção que elas são fiéis, que elas são corretas e que então a igreja se estrutura diante do testemunho daquelas pessoas. Então, quando nós vemos pessoas assim, nós falamos que são colunas da igreja, né? Sem jogar sardinha para o lado de ninguém, né? Nós lembramos da figura do irmão Hilário na nossa igreja, que é um homem que está ali desde a abertura, e junto com ele outras pessoas que também podem ser consideradas colunas da nossa igreja. Para a honra e glória do Senhor, nós também temos colunas na nossa igreja, né? E Paulo, então, entre os 6 e o 10, ele trabalha isso aqui. No verso 9, só para você confirmar o que eu estou falando, ele diz, e conhecendo Tiago, nessa segunda viagem que ele fez, né? 14 anos depois da primeira, então, nessa viagem, conhecendo Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram considerados como as colunas, né? A estrutura principal da igreja cristã que ora nascia. A graça que se me havia dado, então ele diz, a mim foi dado essa possibilidade, e eles que eram as destras, em comunhão comigo, ou seja, eu tive um chamado de Deus por meio de Cristo Jesus, e aqueles que eram a coluna da igreja que já existia, que inclusive ele perseguiu, né, antes de se converter, agora estava em comunhão com ele e com Barnabé. Barnabé é um homem muito importante, queridos. Barnabé não escreveu, não tem nada que ele tenha escrito que está na Bíblia, mas a participação, a vida dele é tão importante quanto a dos outros demais apóstolos. Inclusive ele é tratado como um dos apóstolos também, o próprio Barnabé, né? E ele estava junto ali para esse trabalho, para que nós fôssemos aos gentios, no verso 9, continuando aqui, e eles a circuncisão, ou seja, eles se manteriam ali trabalhando com judeus na Jerusalém, na Palestina, e Barnabé e o próprio Paulo iriam para os outros pontos do Império Romano, pregando o Evangelho, tá certo? Então isso aí ele mostrando que havia essa interação e que as colunas ali já estavam dando esse apoio para ele. Então aquele questionamento que os Gálatas tinham de pessoas que passaram ali e tentaram desarticular, tentaram diminuir e detonar ali a figura de Paulo, eles estavam equivocados. Paulo não agia de maneira solitária, Paulo não estava dissociado da igreja, Paulo tinha o conhecimento, né? E isso tudo vai ser confirmado quando em Atos capítulo 15, que é um evento que é depois dessa carta, talvez a carta aos Gálatas, alguns dizem que é Tessalonicense, mas talvez a carta aos Gálatas seja o primeiro documento do Novo Testamento, primeiro até que os evangelhos, né? É uma teoria que eu também entendo que ela é mais correta. Gálatas foi escrito ali talvez por volta do ano 49. Alguns dizem que Tessalonicenses foi em 47, mas isso é uma questão que nós dificilmente vamos resolver. Mas Gálatas é um momento, a carta aos Gálatas, por isso que ela é considerada também como a carta magna, a constituição do cristianismo. É o primeiro documento que traz com muita firmeza a questão, não é por obras, é pelo Espírito Santo. O cristianismo nasce em cima dessa verdade e a carta aos Gálatas é muito importante para isso. E aqui Paulo está mostrando, eu não estava só.
Eu não vim aqui falar abobrinha para vocês. Eu tinha uma estrutura, eu tinha um início, eu tenho uma origem. O cristianismo, ele nasce primeiro que eu, e eu o persigo. Mas eu sou convertido pelo Espírito Santo no encontro que tenho com Jesus ali na estrada para Damasco, e de ali por diante passo a ser também um obreiro, um pregador, um anunciador e um apóstolo. Porque Jesus me comissionou para isso. Então essa é o trabalho que ele está fazendo aqui com muita convicção, né? Então ele está trazendo essa verdade para eles. No verso 7 nós vemos ali que Pedro estaria direcionado para trabalhar entre os da circuncisão, mas no final da vida dele nós vamos encontrar ele em Roma, talvez trabalhando também com judeus, que eram muitos que viviam em Roma, mas também pregando o evangelho a todas as criaturas, só para deixar claro aí, né? Então Paulo diz aqui, olha, nós estivemos com eles, e o que eles me pediram para fazer? Para que nós cuidássemos dos pobres. Depois da sequência desse assunto, né, Paulo tem um encontro com eles lá, que está registrado em Atos 15, que vai estabelecer que aos cristãos seja dado não se prostituírem, não se dobrarem à idolatria, não consumirem carne com sangue sufocado, né, que é uma prática que os cristãos, muitos não observam, né, mas foi dado a eles a continuidade dessa orientação, né. Mas a verdade é a seguinte, Paulo não era um intrometido, é isso que ele tentou nesse capítulo 2 até o verso 10 em mostrar isso, né? E aí do verso 11 até o 14 ele tem uma narrativa para provar e mostrar que a sua autoridade era verdadeira. De que maneira? Pondo o dedo, o dedo na cara de Pedro. Literalmente, se nós pegarmos no original, é mais ou menos isso que ele diz, né? Pus o dedo na cara. Era uma forma de você dizer, pus a pessoa no lugar dela, né? Confrontei e eu estava com a razão. A minha atitude tinha autoridade. Então é o que ele conta para nós lá em Atos capítulo 15, no verso 35, entre as duas primeiras viagens, entre a primeira e a segunda viagem de Paulo, né? Ele fez 3, alguns dizem que ele fez mais, mas de qualquer maneira, entre a primeira e a segunda, ele tem esse encontro com Pedro lá na Antioquia da Síria. E lá ele age de uma maneira muito firme, né? Ele mostra a sua autoridade na pureza do Evangelho, inclusive confrontando Pedro. No verso 11, nós lemos aqui, no segundo capítulo ao Gálatas, verso 11, diz assim: E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Enquanto eles estavam ali, Pedro e Paulo e Barnabé, se reuniam com todos, judeus ou não judeus, que eram cristãos, e não exigia daqueles cristãos novos que não eram judeus nenhuma prática judaica. Estava ali normal, como Paulo defendia que era assim. Porém, chegaram outras pessoas, vieram outras pessoas, né? E esses tinham uma visão um pouco mais elitista e uma visão equivocada no sentido de que de fato os judeus precisavam transferir as suas tradições para aqueles que queriam ser cristãos, o que não era a visão de Paulo, nem do Espírito Santo, nem da obra de Jesus. E esses conseguiram corromper ali a vida de Pedro e a do próprio Barnabé, né? Quando você lê aqui desses versos, você compreende que houve uma fraqueza da parte deles, uma falta de coragem, a verdade é essa, né? E Paulo expõe essa fraqueza de Pedro. E apesar de ele ter sido tratado, né? Quando ele negou Jesus, Jesus tratou. É algo semelhante que ele fez, é uma covardia, né? É a incapacidade de enfrentar uma situação onde você tem que se opor a uma tradição ou a um risco. Pedro não teve essa postura, não teve essa firmeza. Ele achou melhor, então, não confrontar aqueles outros que vinham de Jerusalém e pôr em xeque, inclusive, o ministério de Paulo. Por isso que Paulo põe o dedo na cara dele, fala: peraí, camarada, você não vive mais como judeus. Se nós olharmos aqui, como é que você quer colocar peso? Né? Como que você coloca peso sobre esses novos cristãos que você mesmo não vive? Ele diz assim, ó: você vive como gentios e não como judeu. Por que obrigas os gentios a viverem como judeus? No verso 14. Então Pedro estava ali, desautorizado pelas suas ações, até a responder o que Paulo falava para ele. Né? Então, por que Paulo conta isso? Para fazer fofoca? Para dizer para os Gálatas: olha, eu sou o cara,
o Pedrão que vocês acham aí que é o bichão da goiaba, eu resisti-lhe na cara e ele não fez nada, porque eu estava certo. É essa a vontade dele? Não. A necessidade dele dispor essa situação para que então os Gálatas falassem: espera aí, se Pedro, que é o Pedro, que andou com Cristo, foi repreendido por esse homem, vamos prestar atenção no que ele fala. Além de repreendido e não altercou, e não trouxe. A Bíblia não relata em momento nenhum, nem nas cartas de Pedro, você vê uma tentativa dele de responder a essa situação. Ele deve ter abaixado a cabeça, né, e compreendido a sua dissimulação, a sua incapacidade de ser corajoso naquele caso. Então nós vemos isso aí com muita clareza, certo? Paulo traz isso aí. Do verso 15 até o verso 21, nós vemos então ele fazendo apologia e a defesa do Evangelho. Queridos, é o momento mais importante dessa carta, é o começo desse texto aqui, onde nós vemos Paulo mostrando com muita clareza: os pecadores precisam de perdão. Cristo fez-se maldito por nós e não a lei. Nós fomos justificados por ele. Né? O verso 16 diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Essa é a tônica do Novo Testamento. Essa é a obra que Cristo traz. Lá em Efésios 2,8, não é por obras, mas por fé, para que ninguém se glorie nelas. E ele começa a trabalhar aqui aquelas situações que no capítulo 3 em diante nós vamos começar a ver a figura de Abraão como alguém que leva Paulo a usar de argumento que a lei foi apenas um degrau, um anteparo, um aio, né? Alguém que nos levou até onde nós tínhamos que ir, mas que ela não era o fim, ela não era o objetivo final do que Deus tem para mim e para você. Então ele trabalha no verso 17 e 18 aqui. Ele quer dizer: ó, você não adianta achar que por causa dessa liberdade que Cristo traz, né, porque você não tem obrigação de fazer mais nada, você não tem que circuncidar seu filho, você não tem que fazer festas de lua nova e uma série de outros procedimentos que os judeus faziam, e que Paulo diz: não precisa fazer mais nada disso, porque isso era sombra, isso era anúncio da obra que Cristo fez de libertação. Então estamos fora disso. Não tem que soltar um bode todo ano ali no deserto, como se representasse os pecados de Israel. Não, aquilo acabou. Agora, a liberdade é em Cristo e o Espírito Santo nos leva a ter uma vida nova. Tanto que ele defende esse argumento, porque muitos que criticavam Paulo diziam que ele pregava o Evangelho, que não tinha mais necessidade de fazer nada. E que podiam viver do jeito que nós queríamos, é só depois pedir perdão para Deus. Como tem gente que fala isso sobre a Bíblia hoje, não tem? Você já viu alguém perguntar: mas aquele cara está convertido? Aquele fulano, aquele artista, normalmente acontece isso com um artista, né? Mas aquele cara agora se converteu, aprontou, fez o que quis e agora, né? Queridos, eu sei que às vezes é difícil das pessoas compreenderem e entenderem a força do arrependimento, né? E naquele tempo, então, as pessoas queriam o quê? Queriam trazer para o cristianismo a mesma prática que os afastou de Deus dentro do judaísmo. Trazer para o homem a capacidade de permanecer na presença de Deus. E não é nada disso. É um coração transformado pela presença de Deus que te leva a ter soluções e caminhos que agradam a Deus. Não são rituais, não são formas. Deus detesta, preste atenção, rituais. Quando o homem tenta fazer esses rituais para mostrar para Deus que é santo. Quando Deus conhece o interior de cada um de nós. Jesus, ele ensinou isso. Deus, no Velho Testamento, chega a dizer: eu tenho nojo dos seus jejuns e celebrações. Porque ele sabia que no coração aquele povo era totalmente rebelde. Mas faziam aquelas práticas e achavam que com aquilo agradavam a Deus. Né? O Senhor, sabe por que Deus se irrita com isso? Porque você, quando faz isso, você compara Deus aos falsos deuses, que apenas querem de você oferendas, né? Entre aspas, né? Porque eles foram inventados pelo próprio homem. Então eles acham que Deus é movido do mesmo jeito que essas entidades que pedem de você apenas oferendas. Esse é um grande problema que nós vemos nos evangelhos da teologia da prosperidade. Eles trazem para o cristianismo aquelas práticas. Traz as oferendas, paga as suas contas com os deuses, que eles vão te abençoar. É exatamente isso que Cristo confrontou. E agora estavam tentando colocar de novo no cristianismo que o Senhor Jesus
tinha lançado, o que levou Paulo a ficar muito nervoso. No verso 18 diz assim: porque se tornar a edificar aquilo que destruiu, constituam-me a mim mesmo transgressor. Ou seja, se você tem a liberdade em Cristo, se você peca de novo, você transgrediu, você anulou toda a obra que tinha sido feita na sua vida, se você não se arrepender. Então não é você viver a sua vida de tal maneira que você estabelece o que você quer, o que você não quer, e quando você quer dar uma limpada na área, ô Deus, ó, o negócio é o seguinte, eu me arrependi, tá? Limpa aqui a sujeira que eu fiz. Não é assim. Nós sabemos que não é assim. Os dois ladrões na cruz mostram que é assim. Um se arrependeu, o outro não. Você não se arrepende quando você quer. Arrependimento é algo que tem que ser sincero e é uma ação que o Espírito Santo tem que estar em você. É um paradoxo da fé humana, tá certo? Da fé cristã, e nós temos que pensar sobre isso. Então não adianta você achar que você vai se arrepender quando você quiser, não. O arrependimento ele é movido pelo Espírito Santo. E se você não tiver com ele, você não vai se arrepender, e não vai ser perdoado, e não vai estar na glória com Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui, né? E ele termina no verso 20 e 21, ó, de uma maneira muito linda. Já estou crucificado com Cristo. Você tem essa convicção? Você já está crucificado com Cristo? Esse é o ponto do capítulo 2. Porque quando eu me sinto crucificado, significa o quê? Eu não pude fazer o sacrifício ali na cruz, porque eu não sou puro como Jesus era, mesmo sendo homem. Mas eu preciso que também eu seja crucificado no sentido de entender que Cristo morreu pelos meus pecados. Eu estou indo para a cruz com Ele. Eu não tenho como me salvar. Ele vai me salvar, mas eu estou indo com Ele, entregando também ali os meus pecados, me arrependendo deles. Quando você se arrepende, é como se você subisse com Cristo na cruz. É isso que Paulo está dizendo aqui. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando Cristo sai daquela cruz, vencido ali o pecado, ele vai para o túmulo. E ao sair do túmulo, Cristo já está totalmente modificado, até a estrutura biológica dele é outra. Tanto que ele entra ali naquele lugar junto aos discípulos sem que lhe abrissem as portas. Ele já está numa condição que alguns entendem que é a que nós teremos lá no céu, glorificado, né? O corpo de Jesus já estava glorificado. Então o que eu e você temos que compreender é que o cristianismo é um convite a uma transformação de vida, a uma crucificação junto com Cristo e uma renovação da nossa existência, partindo do pressuposto que Cristo é o nosso mestre e que a troca da mente minha pecadora com a troca da mente dele que é perfeita, esse objetivo que é a santificação, nós temos que buscar. E não será por obras. Ao contrário, as obras serão consequências dessa entrega, dessa transformação. Paulo termina o versículo 20 dizendo assim, vou ler desde o início. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por si mesmo e por mim. A minha vida é um ato de gratidão a esse que subiu na cruz. A minha existência ela tem um objetivo, agradar, justificar a obra do meu Senhor sobre a minha existência. Eu não aniquilo essa graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. O que ele está dizendo? Se a salvação fosse por obras, se a salvação fosse pela lei que Moisés implantou, por que Jesus morreu na cruz? Por que Deus despiu-se da glória? Por que ele abriu mão de todo o poder que ele tinha? Se eu e você poderíamos nos salvar por ações, por atitudes, por uma matemática celestial que mostraria, Marcelo, as tuas coisas positivas deram tanto, as tuas coisas negativas deram tanto. Então, como você fez mais coisas boas do que coisas ruins, então eu vou te levar para o céu. Não é isso que a Bíblia diz. Nós vamos encontrar na frente que diz o seguinte, que maldito é aquele que não cumprir toda a lei. E a pergunta, quem cumpriu toda a lei? Só Jesus, nem Moisés. Então, a lei, só Jesus poderia ir para o céu, pela lei. Mas ele abre mão e morre na cruz por mim e por você. Para que então, nós que pecamos e falhamos, e no pecado o nosso salário era a morte, ele derrama o dom gratuito da salvação.
Esse Cristo é bom demais, né? E tem gente que fica gastando tempo com outras porcarias aí. Vamos aprender sobre esse Cristo, tá bom? A palavra que eu quero deixar para vocês aqui como senha é transgressor, tá? A palavra é transgressor. E agora eu vou deixar as tarefas para vocês. O nosso vídeo está meio extenso, mas é uma aula importante, viu, queridos? Eu quero que vocês leiam Atos 13, de 38 a 39. Eu vou publicar depois, mas leiam Atos 13, 38 e 39. E leiam 1 João, capítulo 3, versos 8 e 9. Tá certo? E além disso, vai anotando aí. Romanos 8, 2, 6, 14, 7, 4 e 6. Tá? Anota na cabeça, mas eu vou confirmar para você ali. E tem mais outros textos aqui, de Coríntios, de Gálatas, que eu também vou colocar na listinha. Eu quero que você gaste ali uma meia hora, queridos, procurando esses textos, lendo, e daí você faz um pequeno resumo, pode ser umas 5 ou 6 linhas, do entendimento que esses textos trazem para você. Qual é o conceito que esses textos trazem para você, tá bom? Então, guardem aí, a palavra é transgressor. A primeira e a segunda aula, o panorama e o capítulo 1, eu tenho a mesma palavra de senha, não se preocupem, mantenham ela, tá? Mantenham mesmo sendo a mesma. E agora a outra palavra, eu já falei ali anteriormente, né? Você vai ter que voltar um pouquinho se quiser lembrar dela. E essas tarefas estão publicadas, tá certo? Aproveitem, queridos, aproveitem e aprendam sobre a justificação, né? O perdão não vem da lei, que ninguém consegue cumprir, mas da misericórdia e da graça de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Tá bom? Que vocês tenham tido uma boa aula. Até a próxima, se assim o bom Deus permitir.